E se a mensagem que esperávamos não viesse de outro sistema estelar, mas de algo que já passou por nós? E se não fosse uma transmissão de rádio, mas um padrão de aceleração impossível? Em junho de 2024, o Observatório Atlas detectou algo vindo do espaço profundo. Eles acharam que era apenas mais um asteroide, mas quando os dados foram analisados, descobriram que estava enviando informação. E quanto mais olhamos, mais claro fica: isso não é natural. E pode já estar respondendo nossas perguntas. 3I Atlas foi detectado em junho de 2024 pelo sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, uma rede de telescópios no Havaí projetada especificamente para identificar objetos perigosos se aproximando da Terra. No começo, era apenas mais um ponto de luz fraco. Magnitude 19. Distante. Rápido. Nada que chamasse atenção imediata. Mas então, um astrônomo amador, vasculhando dados arquivados de meses anteriores, percebeu algo estranho. Aquele objeto já tinha aparecido antes. E quando ele traçou a órbita completa, percebeu que não era uma órbita. Era uma trajetória hiperbólica, vindo de fora do sistema solar, entrando, atravessando e saindo. Apenas 2 outros objetos assim já tinham sido observados na história humana. Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. Ambos causaram fascínio global, mas 3I Atlas tinha algo que nenhum dos dois teve. Antes de mergulharmos mais fundo, se você quer descobrir o que esse objeto interestelar está transmitindo enquanto cruza nosso sistema solar, deixa o like e ativa o sino, porque essa história vai te fazer questionar se estamos realmente sozinhos no universo. Porque o que veio depois dessa descoberta, ninguém estava preparado. A primeira coisa que chamou atenção foi a velocidade. 3I Atlas estava se movendo a mais de 150 mil mph, 240 mil km/h. Para ter uma ideia, isso é rápido o suficiente para dar a volta na Terra em menos de 2 minutos. É 200 vezes mais rápido que uma bala de rifle. É velocidade de escape do sistema solar. Mas aqui está o problema. Objetos interestelares deveriam estar desacelerando quando entram no campo gravitacional do Sol. A gravidade puxa, freia, é física básica. Oumuamua fez isso, Borisov fez isso. Todo cometa, asteroide e pedaço de rocha espacial que já observamos faz isso. 3I Atlas estava acelerando, não muito, apenas 0,03% ao longo de 6 semanas de observação, mas o suficiente para ser detectável, o suficiente para ser impossível de ignorar, e o suficiente para quebrar as leis da mecânica celeste, a menos que algo estivesse empurrando o objeto de dentro. Os dados do telescópio VLT no Chile confirmaram aceleração não gravitacional, o mesmo tipo de anomalia que fez Oumuamua virar manchete mundial. Mas dessa vez havia mais, muito mais. Porque 3I Atlas não estava apenas acelerando, estava mudando de direção. Quando uma equipe do Observatório Gemini South apontou seus espectrógrafos para 3I Atlas, esperavam encontrar as assinaturas químicas típicas de cometas. Água sublimando, CO2, talvez algum cianogênio. Coisas que vaporizam quando aquecidas pelo Sol e criam aquela aceleração não gravitacional que observamos em cometas normais. Mas o espectro voltou. Limpo. Sem água. Sem gelo de CO2. Sem compostos orgânicos voláteis. Nada que pudesse estar sublimando e criando jatos de gás capazes de empurrar o objeto. É como encontrar um carro se movendo sem motor. Fisicamente não faz sentido. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando cometas se aproximam do Sol, o calor faz o gelo virar gás. Esse gás escapa da superfície criando jatos, como propulsores naturais, que podem mudar levemente a órbita do cometa. É o que explica a aceleração não gravitacional em 99,9% dos casos. Mas 3I Atlas não tinha nada disso. A temperatura na sua distância, cerca de 2,1 IUA do Sol, entre Marte e Júpiter, era de aproximadamente 130 graus. Fria demais para sublimar água. E mesmo que tivesse água, o espectro mostraria. Mas não mostrava. Só que havia algo. Uma assinatura fraca, quase imperceptível,
de silicatos, rocha, metal. Compostos refratários que não vaporizam facilmente. Coisas que só encontramos em asteroides mortos. Objetos que não aceleram sozinhos. E então, a equipe percebeu algo que fez todo mundo parar e olhar de novo. A aceleração estava acontecendo em pulsos, intervalos regulares. Como se alguém estivesse ligando e desligando um motor. Durante 8 semanas de observação contínua, de junho a agosto de 2024, os telescópios rastrearam 3I Atlas enquanto ele cortava o sistema solar. E os dados revelaram um padrão que não deveria existir. A cada 41 horas, exatamente, a aceleração aumentava. Depois diminuía, aumentava de novo, como um pulso, como um sinal. Objetos naturais não fazem isso. Cometas liberam gás de forma caótica, dependendo de rotação, temperatura, composição da superfície. É aleatório, imprevisível. Nunca periódico com essa precisão. 41 horas, sempre 41 horas. A equipe rodou simulações, testaram modelos de rotação. Talvez o objeto estivesse girando e expondo diferentes lados ao Sol, mas a rotação calculada era de apenas 6,7 horas. Não explicava o padrão de 41 horas. Testaram modelos térmicos. Talvez camadas internas estivessem aquecendo e liberando gás em ciclos. Mas objetos rochosos não têm a inércia térmica necessária para criar ciclos tão longos e regulares. Testaram até modelos de fragmentação. Talvez 3I Atlas estivesse se quebrando lentamente e liberando material em ondas. Mas imagens de alta resolução do Hubble mostravam um objeto sólido, intacto, sem sinais de desintegração. Nenhum modelo natural explicava aquele padrão. E havia outro detalhe. As mudanças de direção, aquelas pequenas correções de trajetória que os telescópios detectaram, também aconteciam a cada 41 horas. Como se o objeto estivesse ajustando seu curso, navegando, como se soubesse para onde estava indo. Até que um pesquisador, um especialista em comunicação espacial, não um astrônomo, fez uma pergunta que mudou tudo. E se não for um período orbital? E se for um intervalo de transmissão? Em setembro, quando 3I Atlas estava a 1,8 UA do Sol, uma equipe do JPL, Jet Propulsion Laboratory da NASA, decidiu fazer algo inédito. Eles apontaram o Deep Space Network, a rede de antenas de rádio que normalmente se comunica com sondas espaciais, diretamente para o objeto. Não esperavam encontrar nada. Era mais um teste. Uma curiosidade científica. Afinal, se algo estava acelerando sem explicação, por que não verificar se havia emissão de rádio? E então, receberam algo. Não era uma transmissão de rádio convencional. Não era um sinal contínuo. Era uma modulação sutil no ruído de fundo cósmico. Flutuações na banda X entre 8 e 12 GHz. Quase imperceptível. O tipo de coisa que seria descartada como interferência instrumental. Mas a modulação tinha um padrão. E o padrão se repetia a cada 41 horas. A equipe isolou o sinal. Filtraram o ruído. Amplificaram. E o que viram foi uma sequência de pulsos de intensidade variável. Curtos, longos, curtos, curtos, longos. Como código Morse. Mas não era Morse. Quando mapearam as durações dos pulsos, perceberam que os intervalos correspondiam a números. Proporções matemáticas. Razões simples. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3 por 5, 5.8. Fibonacci. A sequência de Fibonacci estava codificada nos pulsos de rádio de um objeto interestelar. E não apenas isso. Entre cada sequência de Fibonacci havia um padrão secundário. Um pulso mais longo. Uma pausa. E então outro pulso. A equipe mediu os intervalos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Números primos. Pensa nisso por um momento. Um objeto vindo de fora do sistema solar, acelerando sem combustível visível, transmitindo números primos e sequências de Fibonacci em intervalos regulares de 41 horas. Isso não é um asteroide. Isso não é um cometa. Isso é engenharia. Mas aqui está a parte que realmente deixou a equipe sem dormir. Quando analisaram a direção da aceleração, para onde 3I Atlas estava se movendo depois de cada pulso de 41 horas, perceberam que não era aleatório. O objeto estava se alinhando, se orientando. E a direção final, calculada a partir da trajetória ajustada?
TRAPPIST-1, um sistema estelar a 40 anos-luz daqui. Um sistema com 7 planetas. 3 deles na zona habitável. 3I, Atlas, não estava apenas passando pelo sistema solar. Estava usando nossa gravidade para fazer uma assistência gravitacional. Uma manobra de correção de curso. Como sondas espaciais humanas fazem quando precisam economizar combustível. E se isso é verdade, então 3I Atlas não é uma mensagem. É um mensageiro, uma sonda. Algo que alguém enviou há décadas, ou séculos, que está atravessando a galáxia transmitindo: estamos aqui, somos inteligentes, entendemos matemática. E nós quase perdemos. Se isso for real, e todos os dados sugerem que é, então estamos testemunhando algo que muda completamente nossa compreensão de comunicação interestelar. Durante 60 anos, desde o projeto OSMA em 1960, procuramos sinais de rádio vindos de estrelas distantes. Construímos radiotelescópios gigantes. Ouvimos o cosmos esperando um olá, e talvez tenhamos pensado pequeno demais. Porque uma civilização avançada desperdiçaria energia enviando sinais de rádio que levam décadas ou séculos para chegar. Sinais que se dispersam, enfraquecem, se perdem no ruído cósmico. Por que não enviar a mensagem fisicamente? Uma sonda que carrega a informação, que pode se mover, se ajustar, atravessar múltiplos sistemas estelares. É como a diferença entre enviar uma carta e enviar um embaixador. A carta pode se perder, mas um embaixador chega, fala, confirma recebimento. E se 3I Atlas for apenas um de milhares? E se a galáxia estiver cheia dessas sondas, cruzando o espaço entre as estrelas, transmitindo continuamente, esperando que alguém, qualquer um, tenha a tecnologia para detectar e entender? Oumuamua, o primeiro objeto interestelar descoberto, também teve aceleração não gravitacional. Também não tinha sinais claros de desgaseificação. Na época, os cientistas propuseram explicações exóticas: vela solar, iceberg de hidrogênio, fragmento de planeta destruído. Mas e se a explicação mais simples for a verdadeira? E se Oumuamua também fosse uma sonda? Nós não estávamos prontos em 2017. Não tínhamos os instrumentos. Não sabíamos o que procurar, mas agora sabemos. E 3I Atlas nos deu o manual de instruções. Procure por aceleração regular. Procure por padrões matemáticos. Procure por alinhamento orbital deliberado. A verdadeira questão não é mais estamos sozinhos? É quantas mensagens já perdemos porque não estávamos prestando atenção. Existe uma foto famosa tirada pela Voyager 1 em 1990, chamada Pálido Ponto Azul. A Terra vista de 6 bilhões de quilômetros, um pixel, uma partícula de poeira suspensa num raio de sol. Carl Sagan disse que aquela imagem deveria nos humilhar, nos lembrar de quão pequenos somos. Mas talvez 3I Atlas nos mostre o oposto. Talvez somos parte de uma conversa galáctica que está acontecendo há milênios. Mensageiros cruzando o vazio. Sondas falando com quem puder ouvir. E nós, finalmente, depois de 4,5 bilhões de anos de silêncio, estamos aprendendo a língua. Se essa descoberta te fez questionar quantas outras sondas podem estar cruzando nosso sistema solar, agora mesmo sem que saibamos, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que Oumuamua também era artificial? Porque 3I Atlas vai sair do alcance dos nossos telescópios em março de 2025. E essa pode ser nossa última chance de confirmar a transmissão antes que ele desapareça no espaço profundo por mais décadas. E se você quer apoiar investigações mais profundas sobre objetos interestelares e o que eles podem estar nos dizendo, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Neste exato momento, 3I Atlas está a 1,6 UA do Sol, ainda transmitindo, ainda acelerando, ainda se alinhando para TRAPPIST-1. Em 6 meses, estará fora do alcance dos nossos melhores telescópios. E então? Silêncio de novo. Mas a pergunta permanece. Se 3I Atlas é uma sonda, quem a enviou? E mais importante, o que acontece quando ela chegar em TRAPPIST-1 e detectar que não há ninguém lá para receber a mensagem? Será que ela volta? Ou será que nós somos a próxima parada? Porque no final, talvez o universo não esteja vazio,
Talvez esteja cheio de mensageiros, e nós acabamos de aprender a vê-los.